A história da vida na Terra está marcada por uma série de inovações biológicas transcendentais que redefiniram o possível e abriram caminhos evolutivos completamente novos. Poucas dessas inovações são tão cruciais e, ao mesmo tempo, tão sutilmente poderosas como o ovo amniótico, um segredo da biologia pré-histórica que, mais do que qualquer outro fator, permitiu aos vertebrados conquistar a terra firme. Esta invenção evolutiva, desenvolvida há mais de 340 milhões de anos, foi a chave que libertou os primeiros animais terrestres de sua dependência da água para a reprodução. Uma mudança que, na prática, reescreveu o futuro da vida e deu início à cadeia de eventos que eventualmente conduziria aos répteis, às aves e aos mamíferos. Dê like, se inscreva e compartilhe. Vamos começar. Antes do ovo amniótico, a vida dos vertebrados se limitava estritamente aos corpos de água, ou às suas proximidades úmidas, assim como os anfíbios modernos. Os primeiros tetrápodes, os vertebrados com 4 membros que se aventuraram a sair da água durante o período devoniano, seguiam sujeitos à reprodução no meio aquático. Seus ovos, similares aos dos peixes, careciam de uma casca protetora e das membranas internas necessárias para prevenir a dessecação e fornecer nutrientes e oxigênio em terra. Portanto, o passo inicial em direção à vida terrestre foi apenas isso: um passo. O verdadeiro salto evolutivo, aquele que cortou o cordão umbilical com a água, foi o desenvolvimento do ovo amniótico. O ovo amniótico é uma cápsula biológica autossuficiente. Sua característica fundamental é a presença de 4 membranas extraembrionárias, chave que protegem e nutrem o embrião em desenvolvimento. A primeira e mais importante é o âmnio, uma membrana cheia de líquido que envolve o embrião, criando um pequeno lago privado, garantindo que o embrião permaneça hidratado mesmo no ar seco. A segunda é o córion, que envolve as outras membranas e está envolvida na troca de gases. A terceira, o saco vitelino, está repleta de vitelo, a fonte de alimento do embrião. E a quarta, o alantoide, serve para armazenar os resíduos metabólicos do embrião e participa na respiração. Este design incrivelmente eficiente foi a obra-prima dos primeiros amniotas, o grupo ancestral, que inclui todos os répteis, aves e mamíferos, embora os mamíferos placentários tenham modificado a estratégia do ovo. Os fósseis mais antigos, conhecidos de um amniota, como o Hylonomus lieli, encontrados em troncos de árvores petrificadas na Nova Escócia, Canadá, datam de cerca de 315 milhões de anos, no período Carbonífero, ou Idade do Carvão. O surgimento deste ovo desencadeou uma radiação evolutiva massiva. Livres da necessidade de desovar na água, os amniotas puderam explorar e colonizar ecossistemas interiores e áridos. Enquanto os anfíbios seguiam lutando pela sobrevivência em um mundo mutável, os amniotas se diversificaram em 2 grandes linhagens principais, que se definem pelas aberturas atrás da órbita ocular no crânio, as fenestras temporais, os sinápsidos e os saurópsidos. Os sinápsidos foram os primeiros a florescer. Este grupo inclui criaturas como o Dimetrodon e o Edaphosaurus, frequentemente confundidos com dinossauros, mas que na realidade eram parentes distantes dos mamíferos. Estes répteis primitivos, ou répteis parecidos com mamíferos, se converteram nos grandes predadores e herbívoros terrestres do período Permiano, antes do auge dos dinossauros. O ovo amniótico foi crucial para seu sucesso, permitindo-lhes dominar a Terra. Por outro lado, os saurópsidos se dividiram nos anápsidos, que carecem de fenestras, como as tartarugas, e os diápsidos, com 2 fenestras, a linhagem que conduziu a maioria dos répteis modernos, incluindo os crocodilos, lagartos, serpentes e, crucialmente, os dinossauros. A verdadeira transformação que pôde ter mudado a evolução foi a diversificação das cascas de ovo. Inicialmente, os ovos amnióticos provavelmente tinham uma casca coriácea ou apergaminhada, flexível e porosa, similar à das tartarugas e muitos lagartos modernos. Este tipo de casca oferece proteção contra o dano físico, mas segue sendo suscetível à perda de água em ambientes muito secos, embora permita uma maior difusão de gases.
O grande avanço chegou com a invenção da casca de ovo rígida ou calcificada, composta de carbonato de cálcio. Este tipo de casca, que apareceu independentemente na linhagem dos dinossauros e, portanto, nas aves e na dos crocodilos, proporcionou uma proteção mecânica superior e, o que é mais importante, uma resistência muito maior à dessecação. A casca rígida permitiu aninhar em ambientes mais expostos e secos e também possibilitou o desenvolvimento de ovos maiores e com maiores reservas de vitelo, o que, por sua vez, produzia filhotes maiores e mais bem formados ao eclodir. A vantagem da casca dura não pode ser subestimada. Foi o fator que permitiu aos dinossauros, e depois às aves, alcançar tamanhos colossais e uma distribuição global. O segredo dos ovos pré-históricos reside na informação codificada em sua estrutura. Os paleontólogos, ao estudar a microestrutura das cascas de ovo fósseis ou oospécies, descobriram padrões que oferecem chaves sobre a biologia dos pais, incluindo 1. A estrutura dos poros. A densidade e o tamanho dos poros na casca indicam a taxa de troca de gases e a eficiência da respiração. Isso pode nos dizer se o ovo foi enterrado sob a terra, requerendo poros maiores para a troca de oxigênio, ou se foi incubado em um ninho aberto, poros menores para minimizar a perda de água. 2. A composição da camada de cálcio. A deposição de carbonato de cálcio em cristais ou camadas distintas ajuda a classificar os ovos em diferentes grupos taxonômicos, como os zoólitos dos dinossauros terópodes, incluindo as aves, que se distinguem claramente dos zoólitos dos saurópodes. 3. A espessura da casca. A espessura relativa em comparação com o tamanho total do ovo indica a robustez e a proteção mecânica necessária. Ovos muito grandes, como os dos gigantes saurópodes, tinham cascas relativamente finas para facilitar a respiração, mas o imenso volume compensava o risco. O ovo maior conhecido é o da ave-elefante, Aepyornis maximus de Madagascar, uma ave extinta com um volume de cerca de 10 litros, equivalente a uns 180 ovos de galinha. No entanto, na pré-história, os ovos dos saurópodes, os dinossauros de pescoço longo, eram grandes, mas, curiosamente, não tão grandes como se esperaria dado o tamanho da mãe. Isso se deve a um imperativo biológico. Se o ovo fosse muito grande, a relação entre o volume e a superfície da casca faria com que a casca fosse tão grossa para suportar o peso que o embrião se asfixiaria pela falta de troca de gases. A solução evolutiva dos saurópodes foi pôr muitos ovos relativamente pequenos em vez de um gigantesco, um segredo que limitou o tamanho máximo da progênie ao nascer e ditou suas estratégias de aninhamento. A paleontologia descobriu evidência de comportamentos reprodutivos sofisticados, revelados pelos sítios de ovos fósseis. O mais famoso é o de Alcamahuevo, na Argentina, um sítio que revelou milhares de ovos de saurópodes e embriões. Estes sítios não apenas confirmam a prática de aninhamento em colônias, o que sugere um comportamento social complexo, mas também proporcionam a primeira evidência de que os embriões de dinossauros já apresentavam o padrão de desenvolvimento ósseo de seus parentes adultos, um achado que revolucionou nossa compreensão do crescimento dos dinossauros. Dê like, se inscreva e compartilhe. Outro segredo dos ovos que mudou o curso da evolução é seu papel no desenvolvimento do cuidado parental. Nos saurópsidos, répteis e aves, a casca rígida limitou o tamanho do embrião ao nascer, o que significava que muitos filhotes de dinossauros nasciam pequenos e vulneráveis. Isso pôde ter impulsionado o desenvolvimento de um cuidado parental mais intensivo. Fósseis como os do Maiasaura pibolsorum, bom lagarto-mãe, encontrados em Montana, Estados Unidos, demonstram que alguns dinossauros herbívoros construíam ninhos comunais e cuidavam de seus filhotes após a eclosão, uma estratégia que aumentou significativamente a sobrevivência da descendência e permitiu o florescimento de suas linhagens. A evolução do ovo culminou na linhagem das aves. O ovo de ave é um milagre de engenharia que combina uma casca dura, mas porosa, com uma forma aerodinâmica e um conjunto altamente eficiente de membranas. A incubação por calor corporal dos pais, uma prática herdada diretamente de seus ancestrais dinossauros terópodes, os que caminham sobre duas patas, assegurou uma temperatura constante,
acelerando o desenvolvimento embrionário e reduzindo o tempo que os filhotes passavam vulneráveis no ninho. O ovo, em resumo, não é apenas o início de um organismo, mas o arquivo biológico de sua linhagem e comportamento social. Dê like, se inscreva e compartilhe. Até a próxima!